Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Esse que é o primeiro vídeo falando um pouco mais de programação já avançada, ok? Antes de iniciar, eu já quero agradecer por você estar aqui, estar visualizando esse vídeo comigo. Espero que você goste do conteúdo, que ele sirva para você, que ele possa te ajudar, seja você iniciante ou você já um programador júnior, pleno ou até mesmo sênior. Ter você aqui junto nesse canal é uma satisfação enorme. Antes de iniciar, eu quero dar um recado. O vídeo anterior que eu fiz, que fala justamente sobre como preparar o ambiente, como começar a preparar o seu ambiente, no caso da configuração do editor, que é o VS Code, ele não ficou muito bom, tá? Na verdade, na minha opinião, ele acabou não ficando bom de jeito nenhum. Eu vou regravar esse vídeo, tá? Para que ele fique mais adequado, fique melhor, né? Desde áudio até mesmo em conteúdo, tá ok? Então fique tranquilo que eu vou regravar esse vídeo para que ele fique melhor, tá ok? E hoje, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você que já é programador. Caso você seja iniciante, não tem problema você assistir. Talvez você fique um pouco perdido no conceito que eu vou abordar hoje, que é um conceito sobre programação orientada a objeto, tá ok? Então talvez nesse primeiro momento você se sinta um pouco perdido, tá ok? É uma aula um pouco mais avançada, mas nada impede que você, que é iniciante, também possa assistir, tá ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre programação orientada a objeto, ou seja, o POO, como se chama dentro da programação. Eu confirmo para vocês que a teoria é sempre mais fácil do que a prática, tá? Mas isso é dia a dia, todos os dias, praticar, colocar isso dentro da sua organização de trabalho. Quando você utiliza frameworks, como no caso de um PHP, que você utiliza um Laravel, por exemplo, ele ajuda bastante nesse processo, porque ele já é totalmente orientado a objeto, então facilita muito. Mas aqui, nessa aula, nós vamos falar, eu vou abordar, no caso, o POO em PHP, mas o conceito, todo o processo de programação orientada a objeto, ele serve para qualquer outra linguagem. Se você estiver utilizando JavaScript, se você estiver utilizando Node.js, Java, C Sharp, C, Visual Basic, não importa qual linguagem você está utilizando. Programação orientada a objeto, ela cabe para todas as linguagens, né, Python e tudo mais, então você pode aplicar o mesmo conceito para todas as linguagens, tá ok? Vamos teorizar um pouquinho, bem rápido, né? Porque teoria na programação ela é bem chata, sou bem sincero falar. Eu particularmente gosto muito da prática, de botar a mão no código mesmo ali, codificar e tal, porque com exemplos práticos fica muito mais simples de aprender. Mas só para que você possa compreender, né? Ali na teoria o que é o POO, Programação Orientada a Objeto. Nada mais é que um paradigma de programação, beleza? Paradigma o que é? É aquilo que trava. Muitas vezes as pessoas têm um paradigma, seja em qualquer área da vida, né? Então esse, no caso do POO, é exatamente isso, um paradigma da programação que se baseia numa ideia de organizar o código em objetos, que nada mais são do que instâncias de classes. Aí ficou complicado, né? A pessoa que nunca ouviu falar, fala assim, meu Deus do céu, que bicho que é esse, que monstro que é esse. Calma, tá? Ela vai ser muito relevante no PHP, mas não só no PHP, em muitas outras linguagens, porque nos permite criar códigos mais organizados, tá? Além de códigos mais organizados, eles podem ser reutilizáveis e de fácil manutenção. Esse é o grande diferencial de você trabalhar com programação orientada a objeto, tá ok? Então, grave isso. Quando você trabalha com programação orientada a objeto, você tem um código mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção, tá ok? Só esses 3 itens já deveria te dar aí, te fazer, se você não trabalha com POO, a partir de agora começar a usar, tá? E aí a gente vai ter 4 pilares, tá ok? 4 pilarzinhos que são fundamentais aí. Quais são esses pilarzinhos? São as classes, os objetos, a herança e o polimorfismo, tá ok? Falando desses 4 itens especificamente, o que são, né? O que são as classes? Nada mais são do que modelos que definem a estrutura ali e o comportamento dos objetos, tá ok? E aí, Jorge, continua sem entender, beleza? Calma que daqui a pouco nós vamos fazer alguns exemplos práticos, vamos codificar mesmo, que talvez fique mais simples de você compreender, tá? Dentro disso nós temos as heranças, que vão permitir
que a gente crie novas classes baseadas em classes já existentes. Ou seja, vai herdar os processos, vai herdar aquilo que uma classe já tem, beleza? E com isso a gente também tem o polimorfismo, que permite que os objetos diferentes, né, objetos de diferentes classes, respondam de formas uniforme em um método, né, a um método específico com o mesmo nome, tá ok? Caso você tenha aí alguma dificuldade em compreender, volta o vídeo, escuta o que eu falei novamente, se for caso, escreva isso, tá ok? Porque é importante você ter, de repente, gravado ali em algum lugar, tá ok? Aí dentro disso, a programação orientada a objeto, ela vai promover uma modularidade e abstração, tornando o código mais fácil de entender e de modificar. Mas, tranquilo, vamos aprofundar esses conceitos aí com exemplos? Vamos para a prática, então, tá? Que vai ficar bem mais simples de vocês entenderem. Já estou com o VS Code aberto, vou abrir aqui, vou criar um arquivo novo aqui para gente. Exemplo 1.php, beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como criar um arquivo dentro da IDE, eu estou no VS Code e tal, mas aí você pode usar qual IDE você estiver usando, qual editor você quiser, tá ok? Eu vou fazer o código em PHP, mas voltando a frisar aquilo que eu falei anteriormente, você pode usar qualquer editor que você achar melhor. Você pode executar isso aqui em qualquer linguagem que você quiser, tá ok? O mesmo exemplo, claro, aplicando os fundamentos da linguagem que você estiver usando. Se você estiver usando C#, se você estiver usando Python, por exemplo, aí vai depender da linguagem que você está usando, tá ok? Então vamos lá, vamos botar a mão no código. Vou abrir aqui então uma tag PHP, tá ok? PHP, tá ok? E como é que a gente cria uma classe em PHP? Simples, né? Class, o nome da classe, ok? Vamos criar uma classe aqui, para pegar o exemplo, vamos lá, vamos criar uma classe chamada animal. Animal, beleza? Então temos a classe. Boas práticas de programação, para vocês, vamos lá. Se você não está acostumado, não usa essas práticas, eu vou dar uma dica aqui. Por questões de... Não é obrigatório, tá? Isso não vai travar teu código, não vai nada, mas por questões de boas práticas, de leitura, até mesmo de funcionamento, é indicado sempre você trabalhar com os padrões Camel Case, quando vai criar uma classe, ou seja, o nome da classe, primeira letra em maiúscula, tá ok? Então vamos dizer que você criasse uma classe chamada animal fala, né? Então você criaria animal fala, Camel Case, ou seja, sempre as primeiras letras maiúsculas, tá ok? Nesse caso eu vou tirar o animal fala porque eu só quero uma classe chamada animal. Vamos lá, criei a classe, eu quero... Vamos lá, vamos ver que exemplo que eu dou aqui. Vamos lá, vou criar uma variável pública aqui, tá ok? Com nome, beleza? Nome. Em códigos normalmente, pessoal, por padrão, a gente utiliza às vezes as palavras em inglês, tá? Por convenções e tal. Não é obrigatório também, por convenções, sabe? Porque às vezes você trabalha internacional e tal, então muitas vezes a gente acaba convencionando usar tudo em inglês. Não é assim obrigatório, tá ok? Às vezes até por questão de leitura de código se torna mais simples se você fizer em português para que todo mundo, se você está no Brasil, óbvio, né, e tal. Mas não é obrigatório, mas aqui eu vou usar em português para que vocês possam, porque fique bem didático o exemplo, tá ok? Eu vou criar aqui então uma função, uma function, tá ok? Vamos criar ela certa, né? Eu estou aqui com a cabeça em function. Estou com a cabeça em JavaScript aqui. Function. E vou dar aqui emitir som. Ok? Vou criar uma função aqui. Aí você vai falar assim, Jorge, mas você não disse que cada palavra, o nome tem que ser com Camel Case, a primeira letra maiúscula? Para classes. Para funções, você utiliza a primeira palavra do nome em letra minúscula, e a segunda, a partir da segunda, sempre a primeira letra em maiúscula, tá? Então, vamos dizer que se fosse só emitir, você só usaria minúscula. Como é emitir som, nós vamos deixar a primeira em minúscula e a segunda com a primeira letra em maiúscula. Vamos dizer que ele falasse emitir som agora. Então, você escreveria o nome da função dessa forma, tá ok? Somente por convenções, por boas práticas, tá ok? Vamos lá. Vou dar um eco aqui, ó. Eco... O animal
Eu vou fazer um negócio depois, mas eu não vou pôr agora, tá? O animal emite som, só para que você fique um som. O animal emitiu um som, ok? Eu não vou colocar agora para que fique mais fácil você compreender ali na frente o que eu estou querendo escrever. Ou seja, nós criamos aqui então a nossa classe, ok? Como que eu vou utilizar essa classe? Primeiramente, vamos lá, eu vou instanciar essa classe para que eu possa utilizar, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui embaixo, meu animal. Meu animal vai ser igual a new, ou seja, nova, estou dizendo nova classe, né? Eu vou instanciar minha classe aqui, que é a classe animal, beleza? Ou seja, eu disse aqui para ele que pegue essa variável meu animal e utilize a classe animal, tá ok? Uma vez que eu instanciei essa classe, a partir de agora eu posso usar a variável meu animal para utilizar os atributos, né, de toda a classe, as funções, tudo que eu tiver dentro dela eu posso utilizar. Então, tudo que tiver liberado. Então eu vou pegar ali o meu animal, vou chamar vou chamar aqui primeiramente o nome para gente, tá? Vou pegar e dizer para ele assim, que o nome vai ser igual a tigre, por exemplo, né? Tigre. Ou seja, eu dei um nome para esse tigre. Acabei de manipular a classe que eu tinha criado. Eu poderia dar tigre, leão, leopardo, onça, eu poderia dar o nome que eu quisesse. A partir de agora eu consigo manipular essa classe, tá ok? E aí, com isso, eu posso ter uma saída disso. Então eu vou pegar aqui o meu animal e vou dizer assim, emitir som, tá ok? Vou chamar a minha função. E aqui é que veio um negocinho bacana. Lembra que eu falei que aqui eu não ia pôr, eu ia só colocar o animal e emitir o som? Mas qual animal? Eu não defini, né? Então vamos colocar quem é o animal. Como eu atribuí um nome para esse animal, agora eu posso pegar aqui e colocar assim, ó, um this. Tá? O que é o this, né? Dentro da programação? This nome. O que é o this dentro da programação? Eu estou dizendo que tudo que está dentro desse objeto vem dentro do this. Tá? Se eu fosse debugar, né, depurar aqui o this, eu ia ver que dentro do this vem tudo que está aqui dentro, tudo que essa classe engloba para mim. Nesse caso, vem aqui, eu posso pegar nome, eu poderia ter outros atributos aqui, por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, public idade, um exemplo, né, idade. Então eu poderia dar um this idade, eu poderia vir aqui embaixo e definir meu animal, idade tal, dando uma idade para esse animal também. Ou seja, todos os atributos que eu defini para essa classe, eu posso utilizar, ok? Vamos ver como é que se isso funciona mesmo. Será que funciona? Vamos abrir o terminal do VS Code e vamos colocar aqui, ó, PHP exemplo 1. Olha só que interessante. O animal tigre, que foi o nome que eu defini aqui embaixo, eu alterei o atributo nome, eu defini, na verdade, o atributo nome, dando a ele o nome, emitiu um som. Né? Mas eu poderia mudar isso aqui para leão, por exemplo. E nesse momento que eu mudasse para leão, ele vai dizer o animal leão emitiu um som. Bacana, né? Ou seja, estamos começando ali a entender o processo de orientação ao objeto, né? De como que funciona uma classe, ok? Agora que você compreendeu, né? Que você entendeu o conceito básico ali, vamos aprofundar um pouco mais isso, né, no tópico de classes e objetos agora, porque uma classe é como um modelo, né, é como um modelo para o objeto. Ele vai definir os atributos, né, desses métodos que tem dentro dele. Em PHP, a gente cria a classe usando a palavra-chave class e depois podemos criar os objetos a partir dessas classes e acessar os seus atributos através dos métodos. Okay, então vamos criar um segundo exemplo aqui, ó. Eu vou criar um novo arquivo para que fique fácil da gente. Vamos vir aqui e vou criar esse novo arquivo aqui. Vamos criar aqui, ó, exemplo 2.php. Vamos lá, nosso exemplinho 2 aqui, beleza? Vamos abrir aqui nossa tag do PHP. O PHP tem essa mania. Aqui o VS Code tem essa mania, né, de ficar querendo... Bom, a gente criou agora, vamos criar uma nova classe diferente agora para exemplificar essa parte de... Vamos lá então, vamos criar aqui uma class, vou chamar essa class de carro, beleza? De carro. Vamos criar aqui alguns atributos para ela. Public
marca. Bem padrão, né? Vamos criar mais uma aqui, public. Estou criando as variáveis aqui, tá dentro, tá, gente? Para modelo, para a gente poder manipular e trabalhar dentro dela. Então, vamos dizer que esse carro tem uma marca, esse carro tem um modelo, tá ok? Eu poderia colocar várias outras coisas. Esse carro tem um ano, esse carro tem uma cor, esse carro tem... Ou seja, eu poderia listar todos os atributos, né, que esse carro tem. Tá? Vou falar aqui só de 2 para ficar fácil da gente... Ficar fácil de compreender. Vou criar uma função que vai chamar ligar, tá ok? O carro pode ser ligado, correto? Então, vamos poder criar uma função para ele. Vamos dar um eco aqui, eco, o carro está ligado, ok? Agora você já conhece o processo de manipulação, já sabe que nós temos um this aqui que eu posso utilizar, porque eu mostrei na primeira aula para vocês, ok? No primeiro exemplo, perdão. Então, vamos lá, o carro, vou criar aqui o this marca, né, está ligado, beleza? E aí, como que a gente aprendeu no exercício anterior? Vamos instanciar primeiro, né, vamos criar aqui o meu carro, uma variável, e vou dizer para ele new carro, ok? Então eu instanciei, primeira coisa que eu fiz, criei o meu objeto, instanciei a minha classe, criei o meu objeto, beleza? Agora vamos lá, o meu carro, ok, meu carro, vamos pegar ali a marca dele primeiramente, vamos dar um nome, uma marca para esse carro, vamos lá, marca, vamos chutar aí, Toyota, vamos também fazer, já que nós temos também o carro tem um modelo, vamos colocar aqui um modelo do modelo do carro. Então, se ele é um Toyota, ele pode ser um Corolla, ok? Não estou fazendo propaganda, gente. Aí, se a Toyota quiser patrocinar nosso canal, tá bem-vinda, tá? Mas não estamos fazendo propaganda aqui. A princípio, não ganho nada para falar Toyota, nada, tá? É só um exemplo mesmo. Poderia ter usado qualquer outra marca, Volkswagen, Chevrolet, qualquer uma. E veio na cabeça Toyota, mas tudo bem. Então, criamos a marca, criamos o modelo e agora falta o quê? A gente chamar a nossa classe, né? Definir a nossa classe, né? Então, vamos lá. Meu carro... Beleza? Meu carro, ligar. Né? Por quê? Porque eu criei a função lá, então ligar. Olha aí. Então, agora eu liguei o carro. Vamos testar? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Tá? Deixa eu limpar esse terminal. E vamos pegar aqui o PHP, exemplo 2. Então, está lá. Ó. O carro Toyota está ligado. Né? Eu poderia colocar aqui junto o carro Toyota do modelo... Né? This modelo, né, está ligado. E aí quando eu chamasse ali, ele vai falar, o carro Toyota do modelo Corolla está ligado. Fechar o nosso terminal. Então, vocês conseguiram compreender que a gente criou uma classe carro, definimos os atributos para essa classe, criamos uma função aqui para ele, e eu poderia criar outras funções. Como eu criei ligar, eu poderia criar uma função aqui, por exemplo, public function acelerar, poderia colocar aqui, né? E aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, um public, caramba, o dedinho não tá bom hoje não, velocidade, beleza? E aí eu poderia vir aqui e dar um eco, né? Né? O carro diz, o carro diz, modelo está na velocidade, e aí eu coloco aqui diz velocidade, beleza? Ou seja, eu estou dizendo que o carro do modelo tal está na velocidade tal, mas qual é esse carro? Aí eu posso vir aqui e criar esse cara aqui, ó. Posso colocar, ó, meu carro, velocidade igual a, posso colocar aqui, vamos colocar que esse carro está 100 por hora, só para chutar aqui, gente, né? E aí eu posso chamar aqui, né, o meu carro,
meu carro acelerar. Ok? Vamos ver se funcionou. Então, quando eu chamar aqui, o que ele vai dizer? O carro Toyota no modelo está ligado. E aqui eu não fiz uma quebra de linha, né? Deveria ter feito uma quebra de linha aqui, ó, para facilitar. Ponto. PHP POL. O que o PHP POL é? Uma função, um método do próprio PHP, tá? Interno, que ele faz com que o PHP quebre uma linha. Ou seja, o que ele fez aqui? Vamos colocar o PHP POL aqui embaixo também, gente, só para a gente não ter aquele erro ali, tá? E aí a gente tem o carro Toyota do modelo Corolla está ligado e o carro Corolla está na velocidade de 100. Poderia até colocar 100 por hora, né? Para que ele fique mais legalzinho, ó, 100 km por hora, ok? Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente está mostrando como que a gente interage junto com os objetos, os métodos, objetos e as propriedades, né, dentro da classe, tá ok? Mas vamos deixar isso mais interessante, né? Vamos falar de herança. A gente já comentou ali bem rápido de cima sobre esse processo, mas o que é a herança? Como que ela vai agir, né? A herança é um conceito poderoso que permite, né, que para você criar as classes derivadas, ou que a gente chama também de subclasses, tá? Vai ficar mais fácil ali no código, tá? A partir da classe base, então você vai ter uma classe lá, por exemplo, a classe animal, você vai ter uma subclasse. Então, a partir da classe base, ou também alguns escritores, né, alguns chamam de superclasses, as classes derivadas herdam os atributos e métodos da classe base, dessa superclasse. Isso vai ajudar onde? Vai facilitar, né, na reutilização de código, que é o que eu falei lá atrás para vocês nos princípios, os 3 princípios, né? Então, vai facilitar a reutilização desse código e a criação das hierarquias de classes, ok? Mas vamos para a prática, que vai ser mais simples de você entender. Vamos lá, eu vou fechar esse cara aqui, vou criar um novo arquivo, tá? Um novo arquivo aqui, vamos lá para o nosso exemplo 3.php, tá ok? Vamos colocar aqui, vamos abrir a nossa tag PHP. Eu tenho um conhecido, pessoal, tem um amigo aí dentro da rádio, até quero falar dele aqui, o Tio Jobs, o canal do Jobs. Se vocês não seguem o canal do Tio Jobs, seguem. É um dos caras aí, dá uma pausa aqui para indicar ele. Não ganho nada para indicar, mas eu vou falar, existem vários canais na internet de programação que são bons. Eu sei que não tem a ver com o conteúdo aqui que nós estamos vendo, mas eu quero só fazer esse adendo para vocês entenderem uma coisa. Existe muito conteúdo na internet e é difícil muitas vezes a gente conseguir separar o conteúdo que é bom do conteúdo que não é bom. Desculpa o termo, mas existe muito lixo na internet hoje. Muita coisa que não agrega valor, não te ensina nada, não te passa nada, realmente não te contribui para o seu crescimento, seja profissional, social, moral, seja qual for. Então, quando a gente encontra um canal, pessoas boas, pessoas que estão dispostas a contribuir realmente para que você cresça, evolua, seja de alguma forma, seja espiritualmente, seja socialmente, seja financeiramente, seja cultural, né? Com conteúdos de qualidade, principalmente trazendo, se dispondo a oferecer esse conteúdo de forma gratuita, que é o caso de muitos canais, a gente tem que ajudar, tem que dar valor. Então eu estou indicando aqui, por exemplo, um dos canais, e eu vou estar sempre indicando coisas boas aqui para vocês. O Tio Jobs é um canal bacana, tá? Do Ícaro, e o Ícaro deve estar vendo, se ele ver esse vídeo ele vai me puxar a orelha, porque eu não estou tipando aqui, né? É muito correto você tipar sempre tudo aquilo que você faz, tá? Seja qual programação você utiliza, que linguagem que você usa, seja qual for, sempre manter tipado. Aqui eu não estou tipando porque a gente está fazendo exercício muito focado em PO, né? Programação orientada a objeto. Então eu estou me preocupando mais em trazer o conceito para vocês, quebrar o paradigma com vocês, do que simplesmente pegar e fazer o código totalmente do jeito que é. Mas o correto seria tipar os códigos e tudo mais. Então, o Tio Jobs, se vê que ele vai puxar a orelha e fala assim: Jorge, você tinha que tipar ali, ele tinha que estar tipado. Tá? Mas não se preocupe com isso, eu sei disso, compreendo essa necessidade, sei que isso faz parte das boas práticas, mas aqui o nosso foco é outro, tá ok? Então vamos para o nosso terceiro exemplo agora, vamos falar de herança. Então, para fazer herança, o que eu falei para a herança para vocês? É a habilidade de ele herdar
né? Tem uma classe base e dessa classe base nós vamos herdar, nós vamos levar a informação para uma segunda classe para que a gente possa reutilizar dentro do código, ok? Vamos lá então, como é que nós vamos fazer isso? Básico, vamos começar criando a nossa classe. Vamos pegar aquilo que a gente criou lá atrás, vamos pegar a nossa classe animal, class animal, beleza? Vamos criar a nossa classe animal aqui, e eu já vou criar aqui embaixo, não vou criar embaixo não, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Eu vou criar aqui para começar um public nome, que é o que a gente já tem lá, tá ok? E vou criar uma função então, né? Vamos lá. Aqui vocês já aprenderam, né? Ó, public function, emitir som, que é o que a gente já criou lá atrás, ok? Então criamos a nossa função emitir som e vamos dar aqui um echo, o animal emitiu um som, tá ok? Eu vou colocar emitiu, poderia ser emite, não importa. Eu vou dar vamos chamar aqui o nosso this já, vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem aqui como é que funciona o this, eu já expliquei isso para vocês. This nome, ok? Então aqui o que eu fiz? Nada de diferente do que a gente fez lá. Eu criei a classe animal, instanciei uma propriedade para ela que é nome e criei uma função dizendo que esse animal emitir som. Eu estou definindo que eu posso emitir um som para esse animal. Aonde que vem a diferença agora? Agora nós vamos criar a herança, tá ok? Como é que se cria a herança? Existe um carinha dentro da classe chamado extend, tá ok? Então vamos lá, eu vou criar uma nova class. Agora eu vou criar essa class chamada cachorro, tá? E eu vou dar aqui um extend, tá? Olha bem, extends. E eu vou chamar quem? A animal, tá? A minha classe base, ou a minha super classe que eu falei. Eu criei uma classe cachorro e estou estendendo essa classe da classe animal, gente, tá? Então fica bem atento a isso. Opa, animal. Bom, criamos então e estendemos a nossa classe. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aqui um public function, tá? Vou criar uma função aqui, function. Deixa eu dar um nome para essa, deixa eu dar uma função aqui, vamos lá. Eu vou colocar o mesmo, emitir som, tá? Vou emitir som. Vamos usar a mesma, tá? E vamos dar um eco aqui. O cachorro late. Beleza? Aí você me pergunta, Jorge, e agora como é que eu faço para trabalhar com isso? Porque eu criei a classe. Eu não sei se está muito grande, mas acho que está bom para vocês enxergarem bem aí, né? Porque eu aumentei bem o zoom, mas acho que vai ficar bom. Porque o vídeo passado eu esqueci de dar o zoom, gente, e aí eu não sei se não ficou bom. Então, beleza. Então o cachorro emite o som, o cachorro late, e aí nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos instanciar. Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente instancia a classe, correto? Então, vamos criar aqui um cachorro, uma variável chamada cachorro, e vamos dar um new, tá? Um new cachorro. Cachorro. Então nós temos aqui instanciado, nós já temos o nosso objeto que é cachorro. Então nós trouxemos a nossa classe para cá. Agora vamos utilizá-la, né? Cachorro emitir som. Ou seja, acabei de chamar essa classe que está herdando, na verdade, a classe de cima. Correto? Vamos ver isso funcionando? Deixa eu dar limpar esse terminal aqui. Vamos chamar o nosso exemplo 3. Olha lá, o cachorro late. Tá ok? Então a gente conseguiu chamar, estendendo uma função lá de cima. Vamos fazer um exemplo um pouco mais prático para vocês entenderem a questão da herança, de herdar. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um nome para o cachorro, né? Vou criar aqui Lembra que a gente está herdando, então eu posso pegar aqui e definir aqui um nome para o cachorro, tá ok? Vou colocar aqui o cachorro Tony. Da onde que veio essa herança? Daqui, né? Que eu já tenho, tá ok? E aí eu vou pegar esse mesmo cara aqui que é o Disney, o nome, né? E vou jogar aqui. Será que vai funcionar? O que vocês acham? Diga aí nos comentários, será que vai funcionar? Vamos lá. Ou seja, se eu chamar aqui a nossa classe, agora ele tem o cachorro Tony late.
que ele pegou, herdou a herança, o nome que já vem daqui de cima. Ou seja, ele herdou a mesma propriedade que eu já tinha criado na classe animal para dentro da classe cachorro. Legal, não é? Ou seja, reutilizando propriedades, métodos e propriedades da classe pai. Ok? Agora que você entendeu que a gente já está caminhando aqui no processo de PO, né, Programação Orientada a Objeto, vamos falar de encapsulamento. Vamos explorar um pouco mais esse processo de encapsulamento que envolve o conceito de ocultar detalhes de implementação de uma classe. A gente vai usar os modificadores de acesso a essa classe, como public, private ou protect, tá? A gente pode ser, se você não sabe o que seriam esses modificadores, tá? O public, private, protect, eu recomendo deixa no comentário, que daí eu posso fazer uma aula só para a gente falar sobre esses modificadores sem entender cada um deles, tá ok? Esses modificadores eles vão controlar o acesso dos atributos aos métodos, tá? O encapsulamento ele vai ser fundamental para a segurança e manutenção do seu código, tá ok? Então vamos lá, exemplo prático, vamos fechar esse cara aqui, vamos criar um novo arquivo aqui para nós, tá? Exemplo 4.php. Vamos abrir a nossa tag aqui PHP, né? E aí vamos lá. Vamos lá então, vamos criar a primeira classe aqui, vou criar uma classe agora diferente, tá? Vamos mudar um pouquinho. Vamos criar uma classe, apertei errado, classe. Vamos criar uma classe pessoa aqui, pessoa. Eu já não vou mais falar de alguns detalhes sobre camel case, não, porque a gente já falou nos vídeos, nos exemplos anteriores, tá? Agora nós vamos para o primeiro modificador. Vamos criar o primeiro modificador que vai ser um private, tá? Eu vou criar um cara aqui chamado private, dentro dele eu vou criar o nome. Ou seja, a pessoa tem um nome. Só que é uma propriedade agora privada. O acesso a ele é restrito. Vamos lá, vamos criar aqui uma função. Function. Vamos criar um nome, vamos lá, getNome, tá? Vamos chamar, um getNome aqui. Vamos buscar o nome da pessoa, tá? Vamos criar aqui um parâmetro agora para esse cara, tá? Vai ser novo nome, tá? Vou criar aqui um parâmetro para ele, ou seja, essa função agora ela recebe um parâmetro, tá? Eu não consigo executar essa função agora se ela não tiver um parâmetro. Se você não sabe como funciona isso, tá? Deixa nos comentários aí que eu posso depois fazer um vídeo só explicando sobre como utilização, como funcionam os parâmetros, criações de funções, tá? Mas vamos lá. Criei o nome, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um this nome, vai ser igual a novo nome. Simples assim. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe, instanciei um modificador private para ela, com o nome, disse para ele pegar o nome, o getNome, né? Onde eu vou ter que passar para essa função, para executar ela, eu preciso passar esse parâmetro, qual é o novo nome que eu estou indicando, e estou dizendo, para esse cara aqui, para o nome, você define que o nome vai ser igual ao novo nome que eu estou mandando. Eu vou fazer um negócio aqui, eu fiz um erro aqui, peraí. Aqui é setNome, tá, gente? Não é getNome. Eu vou criar aqui. Acabei de me lembrar, desculpa, tá? A gente está tão... Às vezes a gente passa batido. Vamos lá, agora eu vou criar um getNome aqui, tá ok? E aí, no getNome, eu vou fazer um return. Vou retornar o que eu quero, que vai ser o quê? Um this nome, tá ok? O que eu fiz aqui, vamos explicar para vocês. Então, o que eu tinha errado é um setNome, estou dizendo, cria o nome, né? Seta o nome para mim, com o novo nome que eu vou passar, que eu vou determinar quando eu chamar essa classe, tá? No setNome. E o getNome é para pegar o nome que eu estou passando em algum momento. Vamos testar isso aqui, vamos testar não, vamos usar isso aqui de fato. Vamos pegar aqui, ó, vamos criar uma variável chamada pessoa, vai ser igual a new, você já sabe como é que funciona, né? Primeiramente a gente instancia a classe, cria o objeto, né? Então eu acabei de definir o objeto. Então vamos lá, vamos criar aqui então agora pessoa, vamos setar o nome, setNome, né? Só que olha só que interessante, a minha função setNome, ela exige um parâmetro. Se eu deixar assim, vazio,
Note que ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele exige aqui um parâmetro, vai dar um erro. Então eu já vou colocar aqui o nome, Icaro Jobs, beleza? E aí então nós vamos chamar, vamos dar um eco agora, né? Como eu dei um return aqui em cima, ó, eu preciso agora dar um eco. Lá nos outros exemplos que a gente fez, eu fiz um eco direto, aqui não dá, tá? Então vamos chamar aqui o pessoa, get nome, beleza? Que é o cara que a gente criou aqui em cima, ó. Ok? Vamos executar isso para ver. O exemplo 4. Olha lá, o que ele chamou? O nome Icaro Jobs. Vamos colocar aqui no final, gente, porque isso está me incomodando, PHP-EOL, tá? Só para não ficar ali Olha lá. Então o que ele fez? Quando eu setei aqui para ele o nome Icaro Jobs, eu setei. Então eu falei assim, ó, pega a função setNome, pega o nome Icaro Jobs, né? A gente pegou aqui, ó, jogou setNome, pega o parâmetro novo nome e seta dentro da minha propriedade nome. Então ele setou. Quando ele setou, eu chamei então o getNome aqui embaixo, que está me retornando exatamente o quê? Está me retornando o thisNome, que é o cara que está aqui em cima, que foi modificado. Então eu criei um modificador para o meu. Então eu poderia colocar Icaro Jobs treinamentos, exemplo. Então eu acabei de mudar. Se eu executar aqui de volta, o que ele vai fazer? Ele mudou, ó. Ele mudou de Icaro Jobs para Icaro Jobs treinamentos. Eu modifico o nome do jeito que eu quiser. Eu seto ele, chamo ele e modifico do jeito que eu quiser. É essa propriedade. Isso é o exemplo que eu falei para vocês de encapsulamento, tá ok? Que é quando você consegue manipular. Então a gente está começando, a gente herdou a informação lá no exemplo 3, quando a gente fez os extends, né, dentro da classe, estendemos a classe. Aqui a gente criou uma classe e está usando duas funções, dois modificadores, duas funções dentro da própria classe, criando os modificadores dentro dela. Beleza? Vamos para o próximo tema, que seria polimorfismo. Então, ou seja, você já entendeu ali os conceitos de que falamos sobre classes, objetos, heranças, encapsulamento, que foi agora, e agora nós vamos falar sobre polimorfismo. Dentro do polimorfismo especificamente, a gente vai discutir diretamente como que ele vai funcionar. Ele permite, né, o polimorfismo ele permite que que os objetos de classes diferentes respondam ao mesmo método, ok? De forma uniforme ele vai fazer isso. Isso que é mais legal. Isso aumenta a flexibilidade do seu código, já que a gente pode tratar os objetos diferentes dentro das classes de maneira semelhante. Tá? Eu sei que a teoria é bem complexa, mas vamos para a prática que vai ficar mais fácil você compreender. Vamos lá, vamos novamente criar mais um exemplo aqui. Vamos lá, novo arquivo, exemplo 5.php, ok? E vamos lá, vamos abrir a nossa tag PHP aqui. E vamos lá, gente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse exemplo para você. Vamos criar uma classe aqui, classe gato. Os nomes que são legais, né, gente? São bem difícil, né? Então, vamos lá. Vou criar uma função aqui, ó. Vamos criar aqui uma função, fazer... Vou fazer o que acontece aqui na minha casa, cara. Fazer barulho. Eu tenho um gato aqui, gente. Eu não, né? Os vizinhos têm um gato aqui, gente, que olha, tem dias que ele incomoda na hora de dormir. Ele inventa de pular no meu telhado aqui, que é duro. Então eu vou usar ele, ó. O gato fazer barulho. Então, ó, um eco, vamos dar um eco aqui na nossa função. O gato Mia. Beleza? Vamos criar outra classe. Cachorro. Beleza? Public, vamos lá. Depois eu explico, eu vou criar aqui, daí eu explico para vocês, tá? Vamos criar o mesmo jeito, fazer barulho, igual o gato, né? Vamos lá, fazer barulho. Vamos lá, um eco,
cachorro late. Escrevi tudo errado. Cachorro late. Beleza? E vou criar uma nova classe também aqui. Perdão, não vou criar uma classe não, deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer diferente para ficar mais simples de vocês compreenderem. Deixa eu ver. Vamos fazer uma function sons dos animais. Som dos animais. Eu vou criar aqui, eu vou passar aqui um parâmetro para essa função, que vai ser animal. E daí nós vamos fazer o seguinte, o animal ele vai ser igual, o animal, né? Deixa eu pensar, o animal ele vai fazer barulho. Beleza? Eu já explico para vocês tudo que está sendo feito aqui. O que a gente criou? Criou uma classe primeiro gato, criou dentro dela uma função que diz que o gato faz barulho, ou seja, o gato mia. Criamos uma classe de cachorro, dentro dela uma função também fazer barulho, que o cachorro late. E agora criamos fora das classes, né, uma função que diz que é o que a gente vai receber agora os sons dos animais. Tá, ok? Ou do animal específico aqui que a gente vai passar através de um parâmetro do animal. O animal em si faz o barulho, tá, ok? Vamos instanciar então aqui o gato, né? Vai ser igual a new gato, e nós vamos ter o cachorro, né? Cachorro vai ser igual a new cachorro. Eu tô indo um pouquinho mais rápido, gente, porque isso aqui a gente já falou anteriormente, então nos exemplos anteriores vocês já entenderam, tá? E aí, então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou pegar a minha função sons, tá? Sons dos animais, e vou passar para ele gato, né? O gato, e vou pegar aqui e vou passar o cachorro, tá, ok? O que eu fiz aqui? Primeiro eu instanciei então a nossa classe gato, instanciei a nossa classe cachorro, chamei a nossa função aqui som dos animais, passando quem é o gato e quem é o cachorro, beleza? Vamos limpar aqui o terminal e vamos chamar o nosso exemplo 5 para ver o que isso vai acontecer. Antes de tudo, vamos fazer porque vai dar, né, PHP EOL. Já vamos colocar aqui um PHP EOL aqui, ó, porque o terminal vai dar zica. E executamos. O que ele fez? O gato mia e o cachorro late. Olha que legal, né? Simples, não é? Um exemplo simples, mas imagine isso no dia a dia com um código grande, 150, 200 linhas, ou seja, um código onde você tem que reutilizar essas informações. Então, o polimorfismo é isso, é onde eu posso reutilizar e manipular, mudando as informações de forma simples, através de uma nova função. Criei duas classes e manipulei as duas classes, ou seja, peguei, na verdade, a informação das duas classes de forma simples, né? Bem prático. Eu quero finalizar aqui para vocês esse exemplo, eu espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Eu até quero que vocês, sempre falo isso e vou repetir, até que eu pegue a prática. Eu não sou um cara de lives, de ficar fazendo aulas e tudo mais, pessoal. Para quem viu o primeiro vídeo, quem não viu, eu recomendo que veja lá o meu primeiro vídeo, quando eu falo do início do canal. Eu tenho mais de 30 anos, né, de programação, mas nunca dei aulas. Eu sempre compartilhei meus conhecimentos e tudo mais com as pessoas que eu trabalhei, pessoas que vieram também que eu sempre mostrei como fazer, ensinar e tudo mais, algumas coisas, mas eu nunca dei aula. É a primeira vez que eu estou tendo é um desafio para mim, ok? E está sendo muito bacana, eu espero que seja bom para vocês também. Mas então, eu preciso do feedback de vocês para que vocês digam se tá legal, se não tá, o que vocês acham que poderia ser diferente, se eu falo muito rápido, falo muito devagar, se eu não estou conseguindo explicar do jeito que talvez fique mais fácil de vocês entender. Eu preciso desse feedback de vocês através dos comentários para que eu possa também melhorar como um tutor, como alguém que está
trazendo para vocês informações, porque uma coisa é eu no dia a dia ali com o programador, onde eu sento e ensino ele, outra coisa é fazer isso via internet, via web, tá? Onde às vezes a gente dá umas tropeçadas, dá uma engasgada e tudo mais, tá ok? Mas eu quero propor um desafio aqui para vocês agora. Vamos lá. A gente fez vários exemplos aqui, no caso a gente fez 5 exemplos especificamente, tá? E eu quero deixar um para que vocês façam aí em casa. Um exemplo aí. Desenvolvam aí uma aplicação que pode ser em PHP, em Java, do jeito que for, tá? Mas isso não é para mim, é para vocês praticarem. Peguem, desenvolvam uma aplicação aí que pode ser em PHP, no que vocês quiserem, utilizando esses conceitos de programação orientada a objeto que eu tentei explicar, passei para vocês aqui, tá? Então, utilizem esses conceitos aí dentro dessa aplicação. Qual o exemplo que eu vou dar para vocês aí, de repente, que fique fácil? Crie uma classe para apresentar objetos do mundo real aí. Alguma coisa que vocês utilizariam na sua vida aí. Por exemplo, um carro e uma bicicleta, né? Que é o mundo real. Coisas que possam acontecer. Um carro, como a gente fez lá, o carro tem velocidade, ele tem marca, ele tem cor. Coloquem mais atributos a isso. Façam os testes dentro disso. Demonstre como aplicar herança, polimorfismo para tornar o código mais flexível e mais reutilizável dentro disso, tá ok? E se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá ok? Acredito que é isso. Nesse vídeo especificamente, então, a gente explorou aí os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto. Especificamente a gente falou em PHP, mas esses conceitos podem ser atribuídos, podem ser utilizados em qualquer linguagem de programação que você for usar, tá ok? Talvez uma especificação de cada uma especificidade para cada uma, mas o conceito é o mesmo para todas, tá ok? A gente usou aí, incluindo classes, objetos, heranças, encapsulamento, polimorfismo, através de exemplos simples a gente fez isso ali e tal, mas exemplos que são fáceis de você entender porque são coisas do teu dia a dia ali, sobre animal, sobre o carro, sobre pessoas e tudo mais. Então, são coisas que acontecem ali, fica fácil de você compreender. Então, assim, eu quero que todos vocês pratiquem esses conceitos, tá? Explorem ainda mais a programação orientada a objeto nos seus projetos a partir de agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, volto a falar, deixe nos comentários, tá ok? Gostaram desse vídeo? Se você chegou até agora, acredito que ele foi útil para você, ele te ajudou em alguma coisa, então dá uma curtida no vídeo porque ajuda aí o canal que está começando, inclusive, é um canal novo, poucos vídeos, mas a gente pretende crescer, trazer conteúdo cada vez mais rico e melhor para vocês. Então curtam lá, compartilhe, deixe os comentários, mande para as redes sociais para ajudar, para que o canal cresça e a gente possa realmente se motivar a continuar fazendo esses conteúdos para vocês. Porque é assim que eu consigo enxergar que está fazendo a diferença, né? Através justamente de você estar ali vendo eu ver os comentários de vocês ou as curtidas, é que eu vou saber que vocês estão gostando, que vocês estão interagindo com a gente. E também, se você não gostou, quiser deixar um dislike também, porque isso também eu consigo ver que não estão gostando, tá ok? Então seria isso, gente. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.